Leitura livre, leitura solta, trecho de leitura ou detalhe de temática. Para compreender em que reside o poder da voz e em que a metafísica, a filosofia, a determinação do ser como presença são a época da voz como domínio técnico do ser-objeto, para compreender a unidade de techné e da phoné, é preciso pensar a objetividade do objeto. O objeto ideal é o mais objetivo dos objetos. Independente do Rick e do Enank, dos acontecimentos e dos atos da subjetividade empírica que o visa, ele pode, ao infinito, ser repetido, continuando sempre o mesmo. Sua presença, a intuição, seu estar adiante do olhar, não dependendo essencialmente de nenhuma síntese mundana ou empírica, a restituição do seu sentido na forma da presença se torna uma possibilidade universal e ilimitada. Mas como seu ser ideal não é nada fora do mundo, ele deve ser constituído, repetido e expresso em um médium que não atinge a presença e a presença de si dos atos que o visam. Detalhe, só para contextualizar que é importante nesse trecho de leitura, quando ele fala um médium, não necessariamente ele está falando do médium no sentido espiritual, mas também pode ser colocado, ele está falando no médium, no equilíbrio. Né? Mas como seu ser ideal, aqui a presença de si e dos atos que o visam. Um médium que preserve simultaneamente a presença do objeto diante da intuição e a presença a si, a proximidade absoluta dos atos a si mesmos. Sendo a idealidade do objeto apenas o seu ser para uma consciência não empírica, ela só pode ser expressa em um elemento cuja fenomenalidade não tenha forma da mundanidade. A voz é o nome desse elemento. A voz se ouve. Os signos fônicos, as imagens acústicas no sentido de Saussure, e a voz fenomenológica são ouvidos pelo sujeito que as profere na proximidade absoluta do seu presente. O sujeito não tem que passar para fora de si, para ser imediatamente afetado por sua atividade de expressão. Minhas palavras são vivas, porque parece que elas não me deixam, não caem fora de mim, para fora da minha respiração. Em um afastamento visível, não deixam de me pertencer, de estar à minha disposição, sem acessório. Assim, de qualquer forma se dá o fenômeno da voz, a voz fenomenológica. Pode-se objetar, talvez, que essa interioridade pertence à face fenomenológica e ideal de todo significante. Por exemplo, a forma ideal de um significante escrito não está no mundo, e a distinção entre o grafema e o corpo empírico do signo gráfico correspondente separa um dentro da consciência fenomenológica e um fora do mundo. E isso é válido para todo significante visível ou espacial. Sem dúvida, mas todo significante não fônico comporta no próprio interior de seu fenômeno, na esfera fenomenológica não mundana, da experiência onde ele se dá, uma referência espacial. O sentido fora, no mundo, é um componente essencial de seu fenômeno.
Nada disso, aparentemente, no fenômeno da voz. Na interioridade fenomenológica, ouvir-se e ver-se são duas ordens de relação a si radicalmente diferentes. Antes mesmo que uma descrição dessa diferença seja esboçada, compreendemos por que a hipótese do monólogo só podia autorizar a distinção entre índice e expressão, a partir da suposição de uma ligação essencial entre a expressão e a fone. Entre o elemento fônico, no sentido fenomenológico e não no sentido de sonoridade intramundana, e a expressividade, isto é, a logicidade de um significante animado em vista da presença ideal de uma Betutung relacionada com o objeto, haveria uma ligação necessária. Rosseri não pode pôr entre parênteses o que os glossemáticos chamam substância de expressão, sem ameaçar todo o seu projeto. O recurso a essa substância desempenha, portanto, um papel filosófico maior. Tentemos interrogar o valor fenomenológico da voz, a transcendência da sua dignidade em relação às demais substâncias significantes. Essa transcendência, assim pensamos e tentaremos demonstrá-lo, é apenas aparente, mas essa aparência é a própria essência da consciência e de sua história. E ela determina uma época a qual pertence a ideia filosófica da verdade. A oposição entre verdade e aparência, tal como ela ainda funciona na fenomenologia. Assim, não se pode chamá-la de aparência, nem nomeá-la no interior da conceitualidade metafísica. Não se pode tentar desconstruir essa transcendência sem embrenhar-se, tateando através dos conceitos herdados no inominável. Logo, a transcendência aparente da voz reside em que o significado, que é sempre de essência ideal, a Betutung expressa, está imediatamente presente ao ato de expressão. Essa presença imediata faz questão de que o corpo fenomenológico do significante pareça pegar-se no mesmo momento em que é produzido. Ele parece pertencer, a partir de agora, ao elemento da idealidade. Ele se reduz fenomenologicamente a si mesmo, transforma em pura diafaneidade a opacidade mundana de seu corpo. Esse apagamento do corpo sensível e de sua exterioridade é para a consciência a própria forma da presença imediata do significado. Porque o fonema é o mais ideal dos signos. De onde vem essa cumplicidade entre o som e a idealidade, ou antes entre a voz e a idealidade? Hegel foi mais atento a isso do que ninguém. E do ponto de vista da história da metafísica, esse é um fato notável que questionaremos em outra ocasião. Quando eu falo pertence à essência fenomenológica dessa operação que eu me escute no tempo em que falo, o significante animado por minha respiração e pela intenção de significação, em linguagem urseliana, a expressão animada pela Bedetungsintention, está absolutamente próximo de mim. O ato vivo, o ato que dá vida, a Lebendigkeit, o ato que dá vida, a Lebendigkeit, que anima o corpo do significante e o transforma em expressão, querendo dizer, a alma da linguagem. Parece não se separar de si mesma, da sua presença de si. Ela não corre risco de morte no corpo de um significante entregue ao mundo e à visibilidade do espaço. Ela pode mostrar o objeto ideal, ou a Betutung ideal, que se relaciona com ele,
sem aventurar-se fora da idealidade, fora da interioridade da vida presente a si. O sistema do Zeigen, os movimentos do dedo e do olho, sobre os quais perguntávamos se eles não eram inseparáveis da fenomenalidade, não estão ausentes aqui, eles estão interiorizados. O fenômeno não cessa de ser objeto para vós. Pelo contrário, na medida em que a idealidade do objeto parece depender da voz e torna-se assim absolutamente disponível nela, o sistema que liga a fenomenalidade à possibilidade do Zeigen funciona melhor do que nunca na voz. O fonema se dá como a idealidade dominada do fenômeno. Essa presença a si do ato animador na espiritualidade transparente do que ele anima, essa intimidade da vida consigo mesma, o que sempre fez dizer que a palavra é viva, tudo isso supõe que o sujeito falante se ouça no presente. Essa é a essência ou a normalidade da palavra. Está implicado na própria estrutura da palavra que o falante se ouça, ao mesmo tempo perceba a forma sensível dos fonemas e compreenda sua própria intenção de expressão. Se surgirem acidentes que pareçam contradizer essa necessidade teológica, eles serão superados por alguma operação supletiva, ou então não haverá discurso. O multiuso e a surdez andam juntos. O surdo só pode participar do colóquio, moldando os seus atos na forma de palavras cujo telos comporte que elas sejam ouvidas por aquele que as profere. Considerando de um ponto de vista puramente fenomenológico, no interior da redução, o processo da palavra tem a originalidade de entregar-se como puro fenômeno, já tendo suspenso a atitude natural e a tese de existência do mundo. A operação do ouvir-se falar é uma autoafeição de um tipo absolutamente único. Por um lado, ela opera no médium da universalidade. Os significados que aparecem devem ser idealidades que se deve idealiter por repetir, ou transmitir indefinidamente como os mesmos. Por outro lado, o sujeito pode ouvir-se ou falar-se, deixar-se afetar pelo significante que ele produz sem nenhum desvio pela instância da exterioridade, do mundo ou do não próprio em geral. Qualquer outra forma de autoafeição deve passar pelo não próprio ou renunciar à universalidade. Quando eu me vejo, seja porque uma região limitada do meu corpo se dá ao meu olhar, seja pela reflexão especular, o não próprio já entrou no campo dessa autoafeição, que desde então não é mais pura. Na experiência do tocante tocado, acontece o mesmo. Nos dois casos, a superfície do meu corpo, como relação com a exterioridade, deve começar por expor-se ao mundo. Não poderíamos dizer que há formas de autoafeição pura, que na interioridade do corpo próprio não requerem a intervenção de nenhuma superfície de exposição mundana, e, no entanto, não são da ordem da voz? Mas essas formas permanecem então puramente empíricas, não podem pertencer a um médium de significação universal. Assim, é necessário, para dar conta do poder fenomenológico da voz, precisar ainda esse conceito de autoafeição pura e descrever o que nele o torna próprio à universalidade. Enquanto autoafeição pura, a operação do ouvir-se falar parece reduzir até a superfície interior do corpo próprio. Ela parece em seu fenômeno. Pode ser dispensar dessa exterioridade na interioridade, desse espaço interior do qual se expõe nossa experiência ou nossa imagem do corpo próprio. É por isso que ela é vivida
com autoafeição, absolutamente pura, em uma proximidade a si, que não seja mais do que a redução absoluta do espaço em geral. É essa pureza que a torna apta à universalidade, não exigindo a intervenção de nenhuma superfície determinada no mundo, produzindo-se no mundo como autoafeição pura. Ela é uma substância significante absolutamente disponível. Pois a voz não encontra nenhum obstáculo à sua emissão no mundo, precisamente enquanto ela se produz nele como autoafeição pura. Essa autoafeição é sem dúvida a possibilidade do que se chama subjetividade ou para si. Mas sem ela, nenhum mundo apareceria como tal, pois ela supõe em sua profundidade a unidade do som que está no mundo e da fone no sentido fenomenológico. Uma ciência mundana, objetiva, não pode nos dizer nada sobre a essência da voz, mas a unidade do som e da voz, o que permite a esta produzir-se no mundo como autoafeição pura, é a única instância que escapa à distinção entre a intramundanidade e a transcendentalidade e que a torna, sim, possível. É essa universalidade que faz com que estruturalmente, de direito, nenhuma consciência seja possível sem a voz. A voz é o ser junto de si, na forma da universalidade, como consciência. Consciência. A voz é a consciência. No colóquio, a propagação dos significantes parece não encontrar nenhum obstáculo, já que relaciona das origens fenomenológicas da autoafeição pura. Falar a alguém é certamente ouvir-se falar, ser ouvido por si, mas também, e por isso mesmo, se é ouvido pelo outro, fazer com que ele repita imediatamente em si o ouvir-se falar na mesma forma em que eu produzi. Repeti-lo imediatamente, isto é, reproduzir a autoafeição pura sem o auxílio de nenhuma exterioridade. Essa possibilidade de reprodução, cuja estrutura é absolutamente única, se dá como fenômeno de um domínio ou de um poder sem limites sobre o significante, pois este tem a forma da própria não exterioridade. Idealmente, na essência teológica da palavra, seria, portanto, possível que o significante fosse absolutamente próximo do significado visado pela intuição e guiando o querer dizer. O significante se tornaria perfeitamente diáfano em razão da proximidade absoluta do significado. Essa proximidade é rompida quando, em vez de me ouvir falar, eu me vejo escrever ou significar por gestos. É a partir da condição dessa proximidade absoluta do significante com o significado e do seu apagamento na presença imediata que Russell poderia precisamente considerar o médium da expressão como improdutivo e irreflexivo. É também com essa condição que Russell se permitirá reduzir a totalidade da linguagem, seja ela indicativa ou expressiva, para retomar a originaridade do sentido. Como compreender essa redução da linguagem quando Russell, desde as Riches logiques até a origem da geometria, não deixou de considerar que só havia verdade científica, isto é, objetos absolutamente ideais, em enunciados? Que não só a linguagem falada, mas também a inscrição eram indispensáveis à constituição de objetos ideais, isto é, objetos que podem ser transmitidos e repetidos como os mesmos. Que não só a linguagem falada, mas também a inscrição eram indispensáveis à constituição de objetos ideais, isto é, objetos que podem ser transmitidos e repetidos como os mesmos. Um movimento que, começado há muito tempo, desemboca na origem da geometria
confirma deve-se reconhecer por sua face mais evidente. A limitação profunda da linguagem a uma camada secundária da experiência, e na consideração dessa camada secundária, o fenologismo tradicional da metafísica. Se a escritura completa a constituição dos objetos ideais, ela o faz enquanto escrita fonética. Ela vem fixar, inscrever, registrar, encarnar uma palavra já pronta. E reativar a escritura é sempre despertar uma expressão em uma indicação, uma palavra no corpo de uma letra que trazia em si, enquanto símbolo que sempre pode ficar vazio à ameaça de uma crise. A palavra já desempenhava o mesmo papel em relação à identidade de sentido, tal como ela se constitui inicialmente no pensamento. Por exemplo, protogeômetra deve produzir em pensamento, pela passagem ao limite, a pura idealidade do objeto geométrico puro, garantir a sua transmissibilidade pela palavra e, enfim, confiá-la a uma escritura por meio da qual sempre se poderá repetir o sentido de origem, isto é, o ato de pensamento puro que criou a idealidade do sentido. Com a possibilidade de progresso que essa encarnação autoriza, o risco do esquecimento, entre aspas, e da perda do sentido cresce incessantemente. É cada vez mais difícil reconstituir a presença do ato enterrado sobre as sedimentações históricas. O momento da crise é sempre o momento do signo. Além disso, é sempre na conceitualidade metafísica que Russell, apesar da minúcia, do rigor e da novidade absoluta de suas análises, descreve todos esses movimentos. A diferença absoluta entre a alma e o corpo comanda. A escritura é um corpo que só exprime se pronunciar na atualidade a expressão verbal que o anima. Se o seu espaço for temporalizado, a palavra é um corpo que só quer dizer alguma coisa se uma intenção atual o animar e o fizer passar do estado de sonoridade inerte, Kurpe, para o estado de corpo animado, Lib. Esse corpo próprio da palavra só exprime se é animado, Simbelet, pelo ato de um querer dizer, Betotin, que o transforma em carne espiritual, Deitis Liblit. Mas só a Geistigkeit ou a Lebendigkeit mas só a Gestik ou a Lebendigkeit é independente e originária. Enquanto tal, ela não precisa de nenhum significante para estar presente a si mesma. É tanto contra os seus significantes, quanto graças a eles que ela desperta ou se mantém viva. Essa é a face tradicional do discurso husserliano. Mas se Russell teve que reconhecer ainda que fosse, com ameaças salutares, a necessidade dessas encarnações, é porque um motivo profundo atormentava e contestava, a partir do interior, a segurança dessas distinções tradicionais, e porque a possibilidade da escritura habitava o dentro da palavra. Habitava o dentro da palavra que ela própria operava na intimidade do pensamento. E encontramos aqui todos os recursos de não presença originária cujo afloramento já detectamos por várias vezes. Mesmo rejeitando a diferença na exterioridade do significante, Russell não podia deixar de reconhecer o seu papel na origem do sentido e da presença. A autoafeição, como operação da voz, supunha que uma diferença pura,
viera dividir a presença a si. É nessa diferença pura que se enraiza a possibilidade de tudo que se acredita poder excluir da autoafeição: o espaço, o fora, o mundo, o corpo, etc. Logo que se admite que a autoafeição é a condição da presença a si, nenhuma redução transcendental pura é possível, mas é preciso passar por ela para retomar a diferença no ponto mais próximo de si mesma. Não da sua identidade, da sua pureza ou da sua origem. Ela não as tem, mas do movimento da diferença. Esse movimento da diferença não sobrevém a um sujeito transcendental, ele o produz. A autoafeição não é uma modalidade de experiência caracterizando um ente que já seria ele mesmo, autos. Ela produz o mesmo como relação a si na diferença consigo e o mesmo com o não idêntico. Poder-se-ia dizer que a autoafeição de que falamos até aqui só se refere à operação da voz? Que a diferença se refere à ordem do significante fônico ou à camada secundária da expressão? E que sempre se pode reservar a possibilidade de uma identidade pura e puramente presente a si, ao nível que Russell quis caracterizar como o do vivido pré-expressivo? Ao nível do sentido, na medida em que ele precederia a Bedeutung e a expressão? Mas seria fácil mostrar que essa possibilidade é excluída na própria raiz da experiência transcendental. Obviamente, porque o conceito de autoafeição se impôs a nós. Por que o conceito de autoafeição se impôs a nós? O que faz a originalidade da palavra, aquilo pelo que ela se distingue de qualquer outro meio de significação, é que seu tecido parece ser puramente temporal. E nessa temporalidade não desenrola um sentido que seria ele mesmo intemporal. O sentido, antes mesmo de ser expresso, é inteiramente temporal. A unitemporalidade dos objetos ideais, segundo Russell, não é senão um modo da temporalidade. E quando Russell descreve um sentido que parece escapar à temporalidade, ele se expressa a precisar que se trata de uma etapa provisória da análise e que ele considera, então, uma temporalidade constituída. Ora, logo que se leva em conta o movimento da temporalização, tal como ele já é analisado em Le Sens, é preciso utilizar o conceito de autoafeição pura, conceito de que Hegel se serve, como sabemos em Kant et le problème de la métaphysique, justamente a respeito do tempo. O ponto-fonte, a impressão originária, aquilo a partir do qual se produz o movimento da temporalização, já é autoafeição pura. É primeiro uma produção pura, pois a temporalidade nunca é o predicado real de um ente. A intuição do próprio tempo não pode ser empírica, é uma recepção que não recebe nada. A novidade absoluta de cada agora não é, portanto, gerada por nada. Ela consiste em uma impressão originária que engendra a si mesma. A impressão originária é o começo absoluto dessa produção. A fonte originária, aquilo a partir do qual se produz continuamente todo o resto. Mas ela própria não é produzida, ela não nasce como algo de produzido, mas por gênese espontânea, ela é a geração originária. Le Sens, suplemento 1, TRFR, página 131. Essa pura espontaneidade é uma impressão. Ela não cria nada. O novo agora não é um ente, não é um objeto produzido.
e toda linguagem fracassa ao descrever esse puro movimento, a não ser que o faça por metáfora, isto é, tomando emprestado os conceitos da ordem dos objetos, da experiência que essa temporalização torna possível. Russell nos adverte sempre contra essas metáforas. Russell nos adverte sobre essas metáforas, uma nota extensa aqui. Por exemplo, o admirável parágrafo 36 de Lessons, que demonstra a ausência de nome próprio a esse estranho movimento, que aliás não é um movimento. Para tudo isso, conclui Russell, os nomes nos faltam. Seria necessário radicalizar ainda em uma direção determinada essa intenção de Russell, pois não é por acaso que ele designa ainda esse inominável como subjetividade absoluta, isto é, como um ente pensado a partir da presença como substância, ousia. O Pokémenon, ente idêntico a si, na presença a si, que faz da substância um sujeito. O que é dito inominável nesse parágrafo não é, ao pé da letra, algo que se sabe ser um ente presente, na forma da presença a si. Uma substância modificada, um sujeito absoluto, cuja presença a si é pura e não depende de nenhuma afeição exterior, de nenhum fora. Tudo isso está presente e podemos nomeá-lo. A prova é que não se questiona seu ser de subjetividade absoluta. O que é inominável, segundo Russell, são apenas as propriedades absolutas desse sujeito, que é, portanto, bem designado, segundo o esquema metafísico clássico que distingue a substância, ente presente, dos seus atributos. Outro esquema que possui a incomparável profundidade da análise no fechamento da metafísica da presença, a oposição sujeito-objeto. Esse ente, cujas propriedades absolutas são indescritíveis, só está presente com subjetividade absoluta. Só é um ente absolutamente presente e absolutamente presente a si, na sua oposição ao objeto. O objeto é relativo, o absoluto é sujeito. Nós só podemos nos exprimir de outra forma dizendo: esse fluxo é algo que nomeamos assim segundo que está constituído, mas ele não é nada de temporalmente objetivo. É a subjetividade absoluta. E ele tem as propriedades absolutas de algo que é preciso designar metaforicamente como fluxo, algo que jorra agora, em um ponto de atualidade, em um ponto fonte originário, etc. No vivido da atualidade temos o ponto fonte originário e uma continuidade de momento de repercussões. Para tanto, os nomes nos faltam, grifos. É, portanto, a determinação de subjetividade absoluta que deveria ser rasurada, desde o momento em que se pensa o presente a partir da diferença e não o contrário. O conceito de subjetividade pertence a priori, em geral, à ordem do constituído. Isso vale ainda mais para a apresentação analógica que constitui a intersubjetividade. Esta é inseparável da temporalização, como abertura do presente a um fora de si e a um outro presente absoluto. Esse fora de si, do tempo, é o seu espaçamento, uma arquição.
cena. Essa cena, como relação de um presente com outro presente como tal, isto é, como representação, não deriva, produz a estrutura do signo em geral como remissão, como ser para alguma coisa, e impede radicalmente a sua medição. Não há subjetividade constituinte e é preciso desconstruir até o conceito de constituição. Fim da nota. O processo pelo qual agora vivo, produzindo-se por geração espontânea, deve, para ser um agora, reter-se em outro agora, afetar-se a si mesmo sem recurso empírico de uma nova atualidade originária na qual ele se tornará não agora, como agora pensado, como agora passado e etc. E um tal processo é realmente uma autoafeição pura, na qual o mesmo só é o mesmo, afetando-se do outro, tornando-se o outro do mesmo. Esse autoafeição deve ser pura, já que a impressão originária não é afetada por nada a não ser ela mesma, pela novidade absoluta de uma outra impressão originária que é um outro agora. Logo, que se introduz um ente determinado na descrição desse movimento. Fala-se por metáfora, disse o movimento, nos termos daquilo que ele torna possível, mas sempre se terá derivado na metáfora ôntica. A temporalização é a raiz de uma metáfora, que só pode ser originária. A própria palavra tempo, tal como ela sempre foi entendida na história da metafísica, é uma metáfora que indica e dissimula ao mesmo tempo o movimento dessa autoafeição. Todos os conceitos de metafísica, especialmente os de atividade, o de passividade, de vontade e de não vontade, e consequentemente os de afeição ou de autoafeição, de pureza e de impureza, etc., recobrem o estranho movimento dessa diferença. Mas essa diferença pura, que constitui a presença a si do presente vivo, reintroduz originariamente toda a impureza que se pensou poder daí excluir. O presente vivo jorra a partir da sua não identidade a si e da possibilidade do vestígio retencional. Ele é, desde sempre, um vestígio. Esse vestígio é impensável a partir da simplicidade de um presente cuja vida seria interior a si. O si do presente vivo é originariamente um vestígio. O vestígio não é um atributo do qual poderia dizer que o si do presente vivo o é originariamente. É preciso pensar o ser originário a partir do vestígio e não o contrário. Essa arquiescritura opera na origem do sentido. Sendo este, como Russell reconheceu, de natureza temporal, ele nunca está simplesmente presente. Ele já está sempre empenhado no movimento do vestígio, isto é, na ordem da significação. Ele já terá sempre saído de si na camada expressiva do vivido. Como vestígio, é a relação da intimidade do presente vivo com o seu fora, a abertura para a exterioridade em geral, para o não próprio e etc. A temporalização do sentido é logo de saída espaçamento. A partir do momento em que se admite o espaçamento a um só tempo como intervalo ou diferença. E como abertura para fora, não há mais interioridade absoluta. O fora se insinuou no movimento pelo qual o dentro do não espaço, o que tem o nome de tempo, aparece, se reconstitui e se apresenta. O espaço está no tempo. Ele é a pura saída para fora de si do tempo.
Ele é o fora de si como relação a si do tempo. A exterioridade do espaço, a exterioridade como espaço, não surpreende o tempo. Ela se abre como puro, fora, no movimento da temporalização. Se nos lembrarmos agora de que a pura interioridade da autoafeição fônica supunha a natureza puramente temporal do processo expressivo, veremos que o tema de uma pura interioridade da palavra ou do ouvir-se falar é radicalmente contrário pelo próprio tempo. A saída para o mundo é também originariamente implicada pelo movimento da temporalização. O tempo não pode ser uma subjetividade absoluta, precisamente porque não se pode pensá-lo a partir do presente e da presença a si de um ente presente. Como tudo que é pensado sob esse título e como tudo que é excluído pela redução transcendental mais rigorosa, o mundo é originalmente implicado pelo movimento da temporalização, com relação entre um dentro e um fora em geral, um existente e um não existente em geral, um constituinte e um constituído em geral. A temporalização é simultaneamente o próprio poder e o próprio limite da redução fenomenológica. O ouvir-se falar não é a inferioridade de um dentro fechado em si. Ele é a abertura irredutível para o dentro, o olho e o mundo na palavra. A redução fenomenológica é um palco. Assim, do mesmo modo que a expressão não vem acrescentar-se como uma camada à presença de um sentido pré-expressivo, o fora da indicação não vem afetar acidentalmente o dentro da expressão. Seu entrelaçamento, Verflexion, é originário. Ele não é a associação contingente que uma atenção metódica e uma redução paciente poderiam desfazer. Por mais necessária que ela seja, a análise encontra ali um limite absoluto. Se a indicação não se acrescenta à expressão, que não se acrescenta ao sentido, pode-se, entretanto, falar a seu respeito do suplemento originário. Sua adição vem suprir uma falta, uma não presença a si originária. E se a indicação, por exemplo, a escritura no sentido corrente, deve necessariamente acrescentar-se à palavra para perfazer a constituição do objeto ideal, se a palavra devia acrescentar-se à identidade pensada do objeto, é porque a presença do sentido e da palavra já tinha começado a faltar a si própria. O suplemento de origem. Assim entendida, a suplementaridade é de fato a diferença, a operação do diferir, que simultaneamente fissura e retarda a presença, submetendo-a ao mesmo tempo à divisão e ao prazo originários. A diferença deve ser pensada antes da separação, entre o diferir como prazo e o diferir como trabalho ativo da diferença. Evidentemente, isto é impensável a partir da consciência, isto é, da presença, ou simplesmente do seu contrário, a ausência ou a não consciência. Impensável também, como a simples complicação homogênea de um diagrama ou de uma linha do tempo, como sucessão complexa. A diferença suplementar substitui a presença na falta originária a si mesma. Devemos agora verificar, através da primeira recherche, em que esses conceitos respeitam as relações entre o signo, em geral, indicativo tanto quanto expressivo, e a presença em geral. Através do texto de Russell, isto é, em uma leitura que não pode ser meramente nem a do comentário, nem a da interpretação. Observamos, em primeiro lugar, que esse conceito de suplementaridade originária
não implica somente a não plenitude da presença, ou em linguagem husserliana, o não preenchimento de uma intuição. Ele designa nessa função de suplência, substitutiva em geral, a estrutura do em lugar de foretas, que pertence a todo signo em geral. Surpreendia-nos no início que Russell não submetesse a sua possibilidade a nenhuma questão crítica, dando-a como óbvia no momento de distinguir-se entre os signos indicativo e o signo expressivo. O que desejamos finalmente propor à reflexão é que o para si da presença a si, for sit, tradicionalmente determinado na sua dimensão dativa como autodoação fenomenológica, reflexiva ou pré-reflexiva, surge no momento da suplementaridade, como substituição originária, na forma do em lugar de foretas, isto é, como vimos, na própria operação da significação em geral. E para si seria um em lugar de si, posto para si, em lugar de si. A estrutura estranha do suplemento aparece aqui. Uma possibilidade produz com atraso aquilo que se diz que ela se acrescenta. Essa estrutura de suplementaridade é muito complexa, enquanto suplemento. O significante não representa apenas inicialmente. O significado ausente, ele substitui um outro significante, uma outra ordem de significante que mantém como a presença falante uma outra relação, mais valorizada pelo jogo da diferença. Mais valorizada porque o jogo da diferença é um movimento da idealização. E porque quanto mais o significante for ideal, mais ele aumenta a potência de repetição da presença, mais ele conserva, reserva e capitaliza o sentido. É assim que o índice não é apenas o substituto que supõe a ausência ou a invisibilidade do indicativo. Este, como sabemos, é sempre um existente. O índice substitui também um outro tipo de significante, o signo expressivo, isto é, um significante cujo significado, o Bodetung, é o ideal. De fato, no discurso real, comunicativo, etc., a expressão dá lugar ao índice, porque, como sabemos, o sentido visado por outrem e, de modo geral, o vivido de outrem, não me são presentes em pessoa e jamais podem ser. É por isso que, como Russell diz, a expressão funciona então como índice. Resta agora saber, e é o mais importante, em que implica a própria expressão em sua estrutura uma não plenitude. Ela se conhece, entretanto, como mais plena do que a indicação, já que o desvio apresentativo não seria mais necessário e que ela poderia funcionar como tal na pretensa presença a si do discurso solitário. Com efeito, importa medir bem a que distância articulada, uma teoria intuicionista do conhecimento comanda o conceito husserliano de linguagem. Toda a originalidade desse conceito reside em que a submissão final ao intuicionismo não oprime o que se poderia chamar a liberdade da linguagem, a franqueza de um discurso, ainda que ele seja falso e contraditório. Pode-se falar sem saber. É contra toda a tradição filosófica que Russell demonstra que a palavra, então, é ainda palavra de pleno direito, desde que ela obedeça certas regras que não se dão imediatamente como regras de conhecimento. A gramática pura, lógica, a morfologia pura das significações deve nos dizer a priori em que condições um discurso pode ser discurso, ainda que ele não torne possível nenhum conhecimento. Devemos considerar aqui a última exclusão, ou redução, a qual Russell nos convida para isolar a pureza específica da expressão. É a mais audaciosa. Ela consiste em descartar, como componentes essenciais da expressão, os atos de conhecimento intuitivo que preenchem o querer dizer.
Sabe-se que o ato do querer dizer, o que dá a Bedeutung, Bedeutung é sempre avisada de uma relação com o objeto, mas basta que essa intenção anime o corpo de um significante para que o discurso ocorra. O preenchimento da avisada por uma intuição não é indispensável. Cabe à estrutura original da expressão poder dispensar a presença plena do objeto visando a intuição, evocando uma vez mais a confusão que nasce do emaranhamento, Verflechtung, das relações. Russell descreve, abre aspas, se nós permanecermos no solo da pura descrição, o fenômeno concreto da expressão animada de um sentido, Sinnebelepten, se articula. Por outro lado, um fenômeno físico no qual a expressão se constitui segundo a sua face física e, por outro lado, em atos que lhe dão a Bedeutung e efetivamente a plenitude intuitiva, e nos quais se constitui a relação com a objetidade expressa. De novo. Se nos permanecermos no solo da pura descrição, o fenômeno concreto da expressão animada de um sentido, Sinnebelepten, se articula por um lado em fenômeno físico no qual a expressão se constitui segundo a sua face física, e por outro lado, os atos que lhe dão a Bedeutung e eventualmente a plenitude intuitiva e nos quais se constitui a relação com a objetividade expressa. É graças a estes últimos atos que a expressão é mais do que um simples flatus vocis. Ela visa alguma coisa. E enquanto ela o visa, se reporta algo de objetivo. A plenitude é, portanto, apenas eventual. A ausência do objeto visado não compromete o querer dizer, não reduz a expressão à sua face física inanimada e em si insignificante. Esse algo de objetivo ao qual se refere a visada pode aparecer como oportunamente presente. Acteu Gegenwart. Graças às intuições conjuntas ou pelo menos representado, por exemplo, em uma forma imaginativa. No caso em que isso ocorre, a relação com a objetividade, é realizada. Ou então, não é o caso, a expressão funciona com sua carga de sentido. Fungiert sinnvoll. Ela continua sendo sempre mais do que um simples flatus vocis, embora seja privada da intuição que a fundamenta, que lhe dá o objeto. A intuição preenchedora não é, portanto, essencial à expressão avisada do querer dizer. Todo o fim deste capítulo acumula as provas dessa diferença entre a intenção e a intuição. Como todas as teorias clássicas da linguagem são cegas para isso, elas não puderam evitar apórias ou absurdos. Russell, em seu percurso, os detecta. Ao longo das análises sutis e decisivas, que não podemos acompanhar aqui, ele faz a demonstração da idealidade de Bedeutung e da não consciência entre a expressão, a Bedeutung, ambas enquanto unidades ideais, e o objeto, expressão-objeto. Duas expressões idênticas podem ter a mesma Bedeutung. Quer dizer a mesma coisa, e ter, entretanto, um objeto diferente. Por exemplo, nas duas proposições, Bucéfalo é um cavalo e esse pangaré é um cavalo. Duas expressões diferentes podem ter Bedeutung
diferentes, mas visar o mesmo objeto. Por exemplo, nas duas expressões, o vencedor de Lena e o vencido de Waterloo. Enfim, duas expressões diferentes podem ter o mesmo Bedetang e o mesmo objeto. Londres, London, Zwei, dois, duo, etc. Sem tais distinções, nenhuma gramática pura lógica seria possível. Por conseguinte, a morfologia pura dos julgamentos, cuja possibilidade mantém toda a estrutura da logique formelle e logique transcendental, seria possível. Sabe-se que a gramática pura lógica depende inteiramente da distinção entre Widersnigkeit e Sinnlosigkeit. Se ela obedece a certas regras, uma expressão pode ser Widersinn, contraditória, falsa, absurda, segundo um certo tipo de absurdo, sem deixar de ter um sentido inteligível que dá lugar a um discurso normal sem tornar-se um não sentido. Unsinn. Ela pode não ter nenhum objeto possível por razões empíricas, uma montanha de ouro, ou por razões a priorísticas, um círculo quadrado, sem deixar de ter um sentido inteligível, sem ser sinnlos. A ausência de objeto, Gegenstand Gegenstandslosigkeit, não é assim a ausência de querer dizer. Bedetungslosigkeit. Então, a ausência de objeto não é assim a ausência de querer dizer. A gramática pura lógica só exclui da normalidade do discurso o não sentido no sentido do Unnützen, abracadabra, Wert es tu. Se não podemos compreender o que quer dizer círculo quadrado ou montanha de ouro, como poderíamos concluir pela ausência de objeto possível? É esse mínimo de compreensão. É esse mínimo de compreensão que nos é recusado no Unsinn, na agramaticalidade do não sentido. Segundo a lógica e a necessidade dessas distinções, poderíamos ser tentados a afirmar que não só querer dizer não implica essencialmente a intuição de um objeto, mas que ele a exclui essencialmente. A originalidade estrutural do querer dizer seria Gegenstandslosigkeit, a ausência de objeto dado à intuição. Na plenitude da presença que vem completar a visada do querer dizer, a intuição e a intenção se fundem, formam uma unidade de íntima confusão. Ein Innenver Schmosenheiten, de um caráter original. Isso equivale a dizer que a linguagem que fala em presença de seu objeto apaga ou deixa fundir a sua originalidade própria, essa estrutura que só pertence a ela e que lhe permite funcionar sozinha, quando a sua intenção é privada de intuição. É aqui que, em lugar de suspeitar de Russell, não teria começado cedo demais a análise e a dissociação. Poderíamos perguntar se ele não unifica demais e cedo demais. Será que não se exclui, por razões de essência e de estrutura, as mesmas que Russell lembra, que a unidade da intuição e da intenção seja homogênea e que o querer dizer se funde na intuição sem parecer? Será que não é, em princípio, excluído que se possa, para retomar a linguagem de Russell, honrar, na expressão, a hipotética feita sobre a intuição? Consideremos o caso extremo de um enunciado de percepção. Suponhamos que ele seja produzido no mesmo momento da intuição perceptiva. Digo, estou vendo agora
tal pessoa pela janela, no momento em que a vejo efetivamente. Está implicado estruturalmente na minha operação que o conteúdo dessa expressão seja ideal e que a sua unidade não seja atingida pela ausência de percepção icananca. Quem, ao meu lado ou a uma distância infinita no tempo ou no espaço, ouve essa proposição, deve de direito compreender o que eu pretendo dizer. Essa possibilidade, sendo a possibilidade do discurso, deve estruturar o próprio ato daquele que fala percebendo. Minha não percepção, minha não intuição, minha ausência e são ditas pelo próprio fato do que eu digo, por aquilo que eu digo e por que eu digo. Nunca essa estrutura poderá fazer com a intuição uma unidade de íntima confusão. A ausência da intuição e logo do sujeito da intuição não é apenas tolerada pelo discurso, ela é requerida pela estrutura da significação em geral, por pouco que se a considere em si mesma. Ela é radicalmente requerida. A ausência total do sujeito e do objeto de um enunciado, a morte do escritor e ou o desaparecimento dos objetos que ele descreveu, não impede um texto de querer dizer. Pelo contrário, essa possibilidade faz nascer o querer dizer como tal, o dá-lo a ouvir e a ler. Vamos adiante. Em que a escritura, nome usual de signos que funcionam apenas da ausência total do sujeito para além de sua morte, seria implicada no próprio movimento da significação em geral, particularmente da palavra dita viva? Em que escritura seria implicada no próprio movimento da significação geral, particularmente da palavra dita viva? Interessante, né? Em que escritura, nome usual de signos que funcionam apesar da ausência de um sujeito para além de sua morte, seria implicada no processo, no próprio movimento da significação em geral, particularmente da palavra dita viva? Em que ela inauguraria e completaria a idealização, não sendo ela própria nem real nem ideal? Enfim, em que a morte, a idealização, a repetição, a significação só seriam pensáveis em sua pura possibilidade a partir de uma única e mesma abertura. Tomemos dessa vez o exemplo do pronome pessoal eu. Russell classifica entre as expressões essencialmente ocasionais. Ele divide esse caráter em todo um grupo que apresenta uma unidade conceitual de Baudetang possíveis, de tal modo que seja essencial para essa expressão orientar cada vez a sua Baudetang atual segundo a ocasião, segundo a pessoa que fala ou sua situação. Esse grupo se distingue ao mesmo tempo do grupo de expressões cuja plurivocidade é contingente e redutível por uma convenção. A palavra papel, por exemplo, quer dizer em só tempo papel de celulose e papel ser desempenhado em cena. E do grupo de expressões objetivas, cuja univocidade não é afetada pelas circunstâncias do discurso, o contexto, a situação do sujeito falante, por exemplo, todas as expressões teóricas, por conseguinte, aquelas sobre as quais se edificam os princípios dos teoremas, as demonstrações e as teorias das ciências abstratas. A expressão matemática é o modelo desse caso. Só essas últimas são expressões absolutamente puras de toda contaminação indicativa. Uma expressão essencialmente ocasional se reconhece pelo fato de que não se pode, por princípio, substituí-la no discurso por uma representação conceitual, objetiva, permanente, sem deformar o Baudetang do enunciado. Se, por exemplo, eu tentasse substituir a palavra eu, tal como ela aparece em um enunciado, por aquilo que eu acreditasse ser o seu conteúdo conceitual objeto, abre aspas, toda pessoa que, ao falar,
se designa a si mesma. Cometeria absurdos. Em lugar de eu estou contente, teria toda pessoa que ao falar se designa a si mesma está contente. Cada vez que uma tal substituição deforma o enunciado, temos uma expressão essencialmente subjetiva e ocasional cujo funcionamento permanece indicativo. A indicação penetra assim por toda parte, onde no discurso uma referência à situação do sujeito não se deixa reduzir por toda parte, onde esta se deixa assinalar por um nome pessoal, por um pronome pessoal, um pronome demonstrativo, um advérbio subjetivo do tipo aqui, lá, em cima, embaixo, agora, ontem, amanhã, antes, depois, etc. Esse regresso em massa da indicação na expressão obriga Russell a concluir, abre aspas. Esse caráter essencialmente ocasional se transpõe naturalmente para todas as expressões das quais essas representações ou representações análogas constituem partes, o que abarca todas as múltiplas formas do discurso nas quais aquele que fala exprime normalmente alguma coisa que diz respeito a ele mesmo ou que é pensada em relação a si mesmo. Tal ocorre em todas as expressões de percepções, convicções, dúvidas, desejos, esperança, temores, ordens, etc. A raiz de todas essas expressões, como se percebe logo, é a ponto zero da origem subjetiva. O eu, aqui, o agora. A bedetung dessas expressões é deportada para a indicação a cada vez que ela anima para o trem um discurso real. Mas Russell parece pensar que, para aquele que fala, essa bedetung, como relação com o objeto, o eu, aqui e agora, é realizado. No discurso solitário, a bedetung do eu se realiza essencialmente na representação imediata da nossa própria personalidade. Isso está correto? Supondo-se mesmo que uma tal representação imediata seja possível e atualmente dada, será que o aparecimento da palavra eu no discurso solitário, suplemento do qual, aliás, não se vê a razão de ser se a representação imediata é possível, não funciona já como uma idealidade? Será que, consequentemente, ela não se dá como podendo permanecer a mesma para um eu aqui agora em geral, conservando seu sentido mesmo que a minha presença empírica se apague ou se modifique radicalmente? Será que quando digo eu, mesmo no discurso solitário, posso dar sentido ao meu enunciado de outro modo, a não ser implicando, como sempre, a ausência possível do objeto do discurso, no caso, a minha própria ausência? Quando digo a mim mesmo, eu sou, essa expressão, como toda expressão, segundo Russell, só tem estatuto de discurso se é inteligível na ausência do objeto, da presença intuitiva, nesse caso, portanto, da minha própria presença. Aliás, é assim que o ergo sum se introduz na tradição filosófica e um discurso sobre o ego transcendental é possível. Tenha eu ou não a intuição atual de mim mesmo, eu exprime estar eu vivo ou não, eu sou querer dizer. Também aqui, a intuição preenchedora não é um componente essencial da expressão. Quer o eu funcione ou não no discurso solitário, com ou sem presença de si do ser falante, ele é semivole. E não se tem necessidade de saber quem fala para compreendê-lo, nem mesmo para emiti-lo. Mais uma vez, a fronteira entre um discurso solitário e a comunicação, entre a realidade e a representação do discurso, parece pouco segura. Será que Russell não contradiz o que estabelecera quanto à diferença entre Gegenstandslusken e Bodenstandslusken quando escreve a palavra eu nomeia, segundo os casos, uma pessoa diferente, e ela o faz por meio de uma bedetung,
sempre nova? Será que Russell não contradiz o que afirmou sobre a independência da intenção e da intuição preenchedora ao escrever o que constitui cada vez a Bedetang? A da palavra eu só pode ser tirado do discurso vivo e dos dados intuitivos que fazem parte dele. Quando lemos essa palavra sem saber quem a escreve, temos uma palavra, se não desprovida de Bedetang, pelo menos estranha a Bedetang nominal. As premissas de Russell deveriam nos autorizar a dizer exatamente o contrário. Assim como eu não tenho necessidade de perceber para compreender um enunciado de percepção, não tenho necessidade de intuição do objeto. Eu para compreender a palavra eu. A possibilidade, assim como eu não tenho necessidade de perceber para compreender um enunciado de percepção, não tenho necessidade da intuição do objeto eu para compreender a palavra eu. A possibilidade dessa não intuição constitui a Bedetang como tal, a Bedetang normal enquanto tal. Quanto a palavra eu aparece, a idealidade de sua Bedetang enquanto distinta do seu objeto nos põe na situação que Russell descreve como anormal, como se eu fosse escrito por um desconhecido. Só isso permite explicar o fato de que compreendemos a palavra eu não só quando seu autor é desconhecido, mas também quando ele é perfeitamente fictício e quando está morto. A idealidade da Bedetang tem aqui um valor estruturalmente testamentário. E assim como o valor de um enunciado de percepção não dependia da atualidade nem mesmo da possibilidade da percepção, assim também o valor significante do eu não depende da vida do sujeito falante. O fato de que a percepção acompanhe ou não o enunciado de percepção, de que a vida como presença a si acompanhe ou não o momento do querer dizer, de que a vida como a presença a si acompanha ou não o enunciado do eu, isso é perfeitamente indiferente ao funcionamento do querer dizer. Minha morte é estruturalmente necessária ao pronunciado do eu. Que eu seja também vivo e que eu tenha certeza disso, vem por acréscimo ao querer dizer. E essa estrutura é ativa. Ela conserva sua eficiência original, mesmo quando eu digo eu estou vivo, no momento preciso em que, se isso é possível, eu tenho disso a intuição plena e atual. A Bedetang eu estou ou eu estou vivo, ou ainda meu presente vivo só é o que ela é, só tem identidade ideal própria a toda Bedetang se ela não se deixar afetar pela falsidade, isto é, se eu puder estar morto no momento em que ela funcionar. Sem dúvida, ela será diferente da Bedetang eu estou morto, mas não necessariamente pelo fato de que eu estou morto. O enunciado eu estou vivo é acompanhado pelo meu ser morto. A sua possibilidade requer a possibilidade de que eu esteja morto e vice-versa. Isso não é uma das histórias extraordinárias de Poe, mas a história comum da linguagem. Assim, nós tivemos acesso ao eu sou mortal a partir do eu sou. O anonimato do eu escreve a impropriedade do eu escrevo contrariamente ao que diz Russell, a situação normal. A autonomia do querer dizer em comparação com o conhecimento intuitivo, esta mesma autonomia que Russell demonstra e que nós chamamos acima de liberdade da linguagem, a franqueza, tem sua norma na escrita e na relação com a morte. Essa escritura não pode vir acrescentar-se à palavra porque ela a duplicou animando-a desde o seu despertar. Aqui, a indicação
sutil não degrada nem desvia a expressão, ela a dita. Tiramos essa conclusão da ideia da gramática pura lógica, da distinção rigorosa entre a intenção do querer dizer, que sempre pode funcionar no vazio, e seu preenchimento eventual pela intuição do objeto. Essa conclusão é ainda reforçada pela distinção suplementar, também ela rigorosa, entre o preenchimento pelo sentido e o preenchimento pelo objeto. Aquele não exige necessariamente a este, e poderíamos tirar a mesma lição de uma leitura atenta do parágrafo 14, abre parênteses, o conteúdo enquanto objeto, enquanto sentido preenchedor e enquanto simples sentido obedetando. Fecha parênteses. Porque, partindo das mesmas premissas, Russell se recusa a tirar essas conclusões. É porque o motivo da presença plena, o imperativo intuicionista e o projeto de conhecimento continuam a comandar, à distância, como dizíamos, o conjunto da descrição. Em um único movimento, Russell escreve e apaga a emancipação do discurso como não saber. A originalidade do querer dizer como visada é limitada pelos telos da visão. A diferença que separa a intenção da intuição, conquanto radical, nem por isso seria menos provisória. E essa provisão constituiria, apesar de tudo, a essência do querer dizer. O eidos é determinado em profundidade pelo telos. O símbolo sempre faz sinal para a verdade, da qual ele se constitui como falta. Se a possibilidade ou a verdade vem a faltar, a intenção do enunciado só é evidentemente realizada simbolicamente. Ela não pode receber da intuição e das funções categoriais que devem se exercer sobre o seu fundamento a plenitude que constitui o valor de conhecimento. Falta-lhe então, como se diz atualmente, o bedetang, verdadeira, autêntica. Em outras palavras, o verdadeiro e autêntico querer dizer é o querer dizer verdadeiro. Esse sutil deslocamento é a retomada do eidos no telos e da linguagem no saber. Seria inútil que um discurso já fosse conforme a sua essência de discurso se ele fosse falso. Nem por isso ele deixa de atingir a sua entreléquia quando ele é verdadeiro. Pode-se realmente falar dizendo o círculo é quadrado. E fala-se bem dizendo que ele não é. Já há sentido na primeira proposição, mas não se teria razão de induzir que o sentido não espera a verdade. Ele não espera a verdade enquanto espera. Ele só a precede como sua antecipação. Na verdade, o telos que anuncia o cumprimento prometido para depois já tinha anteriormente aberto o sentido como relação com o objeto. É isso que quer dizer o conceito de normalidade, a cada vez que ele intervém na descrição de Russell. A norma é o conhecimento, a intuição adequada ao seu objeto, a evidência não só distinta, mas clara, a presença plena do sentido a uma consciência presente a si, na plenitude da sua vida, do seu presente vivo. Assim, sem desconhecer o rigor e a audácia da gramática pura lógica, sem esquecer as vantagens que ela pode apresentar, se a compararmos com os projetos clássicos de gramática racional, deve-se reconhecer que a sua formalidade é limitada. Poderíamos dizer o mesmo da morfologia pura dos julgamentos que em logique formelle e logique transcendentale vem determinar a gramática pura lógica ou morfológica pura das significações.
A purificação do formal se regula segundo um conceito de sentido, ele próprio, determinado a partir de uma relação com o objeto. A forma é sempre a forma de um sentido, e o sentido só se abre na intencionalidade cognoscente da relação com o objeto. A forma é apenas o vazio e a intenção pura dessa intencionalidade. Talvez nenhum projeto de gramática pura escape a isso. Talvez o telos da racionalidade cognoscente seja a origem irredutível da ideia da gramática pura. Talvez o tema semântico, por mais vazio que seja, limite sempre o projeto formalista. De qualquer forma, em Russell, o intuicionismo transcendental ainda tem muito peso sobre o tema formalista. Aparentemente, independentemente das intuições preenchedoras, as formas puras da significação sempre são, enquanto sentido vazio ou barrado, reguladas pelo critério epistemológico de uma relação com o objeto. A diferença entre o círculo é quadrado e vertest ou abracadabra, e Russell aproxima um tanto apressadamente esses dois últimos exemplos, talvez não seja muito atento à diferença entre eles. É que a forma de uma relação com o objeto e de uma intuição unitária só aparece no primeiro exemplo. Aqui, essa visada será sempre frustrada, mas essa proposição só tem sentido porque um outro conteúdo, insinuando-se nesta forma, SEP, o exemplo entre aspas, poderia nos dar a conhecer e a ver um objeto. O círculo é quadrado. Expressão provinda de sentido. Synvol. Não tem objeto possível. E só tem sentido na medida em que sua forma gramatical tolera a possibilidade de uma relação com o objeto. A eficiência e a forma de signos, não obedecendo a essas regras, isso é, não prometendo nenhum conhecimento, só podem ser determinadas como não sentido, unseen. Se não se definiu previamente, segundo o gesto filosófico mais tradicional, o sentido em geral, a partir da verdade como objetividade. Sem isso, seria preciso considerar como não sentido absoluto toda linguagem poética que transgredisse as leis dessa gramática do conhecimento e que nunca se deixasse reduzir a ela. Há nas formas de significação não discursivas, música, artes não literárias em geral, tanto quanto em discursos do tipo abracadabra ou vertest u, recursos de sentido que não fazem sinal para o objeto possível. Russell não negaria a força de significação de tais formações. Ele lhes recusaria simplesmente a qualidade formal de expressões dotadas de sentido, isto é, de lógica, como relação com o objeto. O que equivale a reconhecer a limitação inicial do sentido ao saber do logos à objetividade, da linguagem à razão. Experimentamos a solidariedade sistemática dos conceitos de sentido, idealidade, objetividade, verdade, intuição, percepção, expressão. Sua matriz comum é o ser como presença, proximidade absoluta da identidade a si, ser traço diante do objeto disponível para repetição, manutenção do presente temporal, cuja forma ideal é a presença a si da vida transcendental, cuja identidade ideal permite idealité, a repetição até o infinito. O presente vivo, conceito indecomponível em um sujeito e um atributo, é, portanto, conceito fundador da fenomenologia como metafísica. Entretanto, tudo que é puramente pensado sobre esse conceito, sendo por isso mesmo determinado como idealidade,
o presente vivo é, de fato, realmente, efetivamente, etc., diferido até o infinito. Essa diferença é a diferença entre a idealidade e a não idealidade. Proposição que já se pode controlar no começo do Recherche-Logiques, do ponto de vista que nos ocupa. Assim, depois de ter proposto uma distinção da essência entre as expressões objetivas e expressões essencialmente subjetivas, Russell mostra que a idealidade absoluta só pode estar ao lado das expressões objetivas. Não há nada de surpreendente nisso, mas ele logo acrescenta que mesmo nas expressões essencialmente subjetivas, a flutuação não está no conteúdo objetivo da expressão, o Bedeutung, mas apenas no ato do querer dizer, Bedeutung, o que lhe permite concluir aparentemente contra sua demonstração anterior, que em uma expressão subjetiva, o conteúdo sempre pode ser substituído por um conteúdo objetivo, logo, ideal. Só o ato está então perdido para a idealidade. Mas essa substituição, que nota-se de passagem, confirmaria ainda o que dizíamos sobre o jogo da vida e da morte do eu, é ideal. Como o ideal é sempre pensado por Russell sob a forma da ideia no sentido kantiano, essa substituição da não idealidade pela idealidade, da não objetividade pela objetividade, é diferida até o infinito, atribuindo à flutuação uma origem subjetiva, contestando a teoria segundo a qual ela pertenceria ao conteúdo objetivo da Bedeutung e afetaria assim a sua idealidade. Russell escreve, abre aspas, seremos obrigados a reconhecer que uma tal concepção não seria válida. O conteúdo, em um caso determinado, visado pela expressão subjetiva que orienta a sua Bedeutung de acordo com a situação, é uma unidade de Bedeutung ideal, no mesmo sentido que o conteúdo de uma expressão estável é o que mostra claramente o fato de que, idealmente falando, toda a expressão subjetiva se mantém idêntica à intenção de Bedeutung que lhe cabe em um dado momento, pode ser substituída por expressões objetivas. Na verdade, devemos reconhecer aqui que não é apenas por razões de necessidade prática, como por exemplo por causa da sua complicação, que essa substituição não pode ser efetuada, mas que em grande parte ela não é realizável de fato, e até continuará sempre irrealizável. Efetivamente, é claro que quando afirmamos que toda a expressão subjetiva pode ser substituída por uma expressão objetiva, no fundo não fazemos senão, por esse modo, enunciar a ausência de limites, Schrankenlosen, da razão objetiva. Tudo que é cognoscível em si, e seu ser é um ser determinado quanto ao seu conteúdo. Um ser que se apoia em tais e tais verdades em si, mas o que é nitidamente determinado em si deve poder ser determinado objetivamente. E o que pode ser determinado objetivamente pode, idealmente falando, ser expresso nas Bedeutungen verbais nitidamente determinadas. Mas estamos infinitamente afastados desse ideal. Cortar da nossa língua as palavras essencialmente ocasionais e tentar descrever de modo unívoco e objetivamente fixo uma experiência subjetiva qualquer, toda tentativa desse gênero é manifestamente vã. A origine della geometria retomará sobre uma forma literalmente idêntica essa proposição sobre a univocidade da expressão objetiva como ideal inacessível.
Em seu valor ideal, todo o sistema de distinções essenciais é, portanto, uma estrutura puramente teleológica. Ao mesmo tempo, a possibilidade de distinguir entre signo e não signo, signo linguístico e signo não linguístico, expressão e indicação, idealidade e não idealidade, sujeito e objeto, gramaticalidade e não gramaticalidade, gramaticalidade pura e gramaticalidade empírica, gramaticalidade pura geral e gramaticalidade pura lógica, intenção, intuição, etc. Essa pura possibilidade é diferida ao infinito. Assim sendo, essas distinções essenciais caem na própria seguinte: efetivamente, realiter, elas nunca serão respeitadas como Russell reconhece. De direito, a idealité, elas se apagam, pois só vivem como distinções da diferença entre o direito e o fato, entre a idealidade e a realidade. Sua possibilidade é a sua impossibilidade. Mas como essa diferença se dá a pensar? O que quer dizer aqui até o infinito? O que quer dizer a presença como diferença ao infinito? O que quer dizer a vida do presente vivo como diferença ao infinito? O fato de que Russell sempre tenha pensado a infinidade como ideia, no sentido kantiano, como a indefinidade de um ao infinito, nos faz acreditar que ele nunca derivou a diferença da plenitude de uma parúcia, da presença plena de um infinito positivo, que ele nunca acreditou na realização de um ser absoluto, como presença junto de si, no logos de um conceito infinito. E o que ele nos mostra dos movimentos da temporalização não deixa nenhuma dúvida a esse respeito. Embora ele não tenha feito um tema da articulação do trabalho diacrítico da diferença na constituição de sentido e do signo, ele reconheceu em profundidade a necessidade. Entretanto, todo o discurso fenomenológico está contido, como vimos no esquema de uma metafísica da presença que se esforça incansavelmente para fazer derivar a diferença. No interior desse esquema, o hegelianismo parece mais radical, por excelência, no ponto em que ele mostra que o infinito positivo deve ser pensado, o que só é possível se ele se pensa a si mesmo, para que a indefinidade da diferença apareça como tal. A crítica de Kant por Hegel valeria certamente também como contra Russell. Mas esse aparecer do ideal como diferença infinita só pode se reproduzir em uma relação com a morte em geral. Só uma relação com a minha morte pode fazer aparecer a diferença infinita da presença, ao mesmo tempo comparada com a idealidade do infinito positivo. Essa relação com a minha morte, ele escreve aqui junto, minha-morte, se torna acidente da empiricidade finita. O aparecer da diferença infinita é ele próprio finito. Assim sendo, a diferença, que não é nada fora dessa relação, se torna a finitude da vida como relação essencial a si com a sua morte. A diferença infinita é finita. Não se pode mais, portanto, pensá-la na oposição da afinidade e da infinidade, da ausência e da presença, da negação e da afirmação. Nesse sentido, no interior da metafísica da presença, da filosofia como saber, da presença do objeto, como ser junto de si, do saber na consciência, acreditamos simplesmente no saber absoluto como fechamento, se não como fim da história. Cremos literalmente nisso. E que um tal fechamento ocorreu. Então, ele está falando basicamente da questão da comparação, como essa forma também que participa do processo de pensar. Basicamente não, estou falando muita coisa, mas com relação a essa questão que ele apresenta, sendo a questão da finitude, do eterno, do infinito, ou dessa morte, da questão do sempre vivo, ou coisa nesse sentido, né? De que um observar, eu acho que é um pouco mais profundo, essa questão também do ser
julgamentos de valoração, vou pensar, vou falar especificamente só desse tema, que esse é trecho, mas pensemos aqui a questão de que nossos julgamentos de valoração vêm por meio dos processos de relação, né, de sistema de comparação, para a gente, através do sistema de diferença, e fazendo esses julgamentos de valoração, daí vão nascendo essas nuances de realidade, de veracidade, etc. E que a visão, a questão da percepção aí no meio disso, também tem uma relação na hora do sistema de valoração, digamos, do que a gente tem como referencial, né? Então, ver-se um ciclo específico no planeta Terra, com essa ideia de vida e morte, né? Imaginemos que uma consciência, ele falava consciência, nunca tivesse visto, sempre eterno, sempre fui, não existe, não tem nada que acaba e daí vira outra coisa, ou tem alguma coisa que fica assim, entende? Vamos pensar outras realidades assim possíveis para pensar o que ele está falando sobre a questão do próprio pensar dentro desse movimento de fechamento, que aí ele vai falar da significação. Isso aqui basicamente ele está atentando para a questão da linguística, né, e dessa questão da significação, e colocando aqui as questões dentro do que vai chamar de signo, né, e aqui está falando de símbolo. Basicamente aqui ele está transitando pelo terreno da semiótica, né? Então essa questão dessa representação, né, da ideia tipo da mortalidade, da não mortalidade, ele falou da questão também da veracidade da palavra lá no começo. Então, do que é a significação daquilo quando o autor escreveu, mas daí se o autor já morreu e outra pessoa está lendo aquilo, né, e aí ela ainda continua tendo aquela significação. E essa significação, ela está necessariamente obedecendo à intenção ou à forma de perceber ou o que se quis dizer aquele autor, né? E aí a gente tem um monte de questões, tem autores, vamos pensando nessas questões aí. Se o autor está vivo, ele pode explicar basicamente o que ele achou daquilo. Pegamos um livro, de repente, que não se falou, é lá muito antigo. Então, tipo, quem sabe o que ele se quis dizer. Aí vão entrando um monte de questões, né, também com relação e essa significação dentro da questão que ele também falou da temporalidade, né? Então, tipo, isso também é outra coisa da modificação. Então, basicamente, nós estamos tratando aqui, esse livro vai falar da questão da comunicação, dessa valoração da questão da comunicação, de como é que a gente significa e como é significado, e ele está transitando aqui, fazendo um analítico com esses referenciais, esses filósofos que vão transitar dentro desse terreno, né? Que é basicamente o terreno da linguagem e comunicação. Aqui, mais particularmente, numa boa parte do momento aqui, focado na semiótica, em alguns trechos aqui, na questão da linguística mesmo. E transitando, esse livro aqui ele vai falar mais, transitando também em outras nuances, esse é específico sobre a questão da voz, a questão da palavra, mas enquanto o sentido, também é um livro muito legal esse aqui, o sentido sonoro. E até o questionamento da questão da necessidade do sentido, né? Porque a sonoridade, então ele vai falar do poder da voz e da sonoridade da voz já ter um poder em si, mesmo que de repente o som emitido ele não tenha uma palavra específica com uma significância intencionada, direcionada e específica. E aí eu já vou indo além na questão, por exemplo, da mantralização, mas de alguma forma aquilo ainda está comunicando, ou está fazendo uma conexão, ou está criando um tipo de interação. E aí tem a questão da interação, do interno, e daí tem as questões da presença, da percepção, isso aqui é só um trechinho que ele vai analisando, né? Do ser em si, da presença de si, e daí como é que essa presença, ela intui ou ela se auto-percebe que ela é presença. Então ele fala da questão da relação com o objeto do externo também, né? Eu preciso da relação com o objeto do externo, de repente da diferença, para perceber melhor essa presença do ser de si. Né? Então tem um bocado de nuances que vão apresentando assim para ver esse ser no objeto específico da presença, do que se percebe. E aí tem um julgamento de valoração para perceber através da diferença essa presença. Mas ele também fala que tem toda uma construção para certos tipos de conteúdo e significação, e aqui no caso da palavra, que eles vão se construindo ao longo dos processos, tanto das próprias experiências, quanto da reprodução da palavra para seu uso, expressão, comunicação. Então que ao mesmo tempo que isso vem de autêntico, ele tem uma autenticidade, ele tem uma não autenticidade, que ele também, né, em conteúdos específicos, tem
um sistema de valoração que ele já vem de uma origem, que não é a origem daquilo que está proferindo, mas que ao mesmo tempo é. Né? Imagina uma palavra, o primeiro momento que ela foi criada, saindo da sonoridade da boca de alguém, que ela, antes dela ter a primeira reprodução e passou a ser usada. E aí passa um tempo e alguém usa de novo. E ela tem, ao mesmo tempo, essa veracidade de que ela está sendo emitida, está acontecendo, e ela está comunicando, tem uma ação, e tem um movimento, tem uma coisa acontecendo agora. Mas ao mesmo tempo que ela tem, de alguma forma não tem. Né? Se pensar por esse ponto com relação à origem. Então ele vai trabalhando todas essas questões para ir entendendo, né? Aqui nesse trecho ele citou, eu estou colocando assim aberto, porque eu estou lendo só esse trechinho, né? E também porque esse livro é um bocado complexo, né? E ele inteiro, ele é bem interessante. Então é basicamente essa questão, assim, nesse livro específico, já que é trecho, ele tem vários, esse autor tem vários outros com relação a essas observâncias, como é que é o significado, significante, significação, como é que se constrói, sistemas de valoração, de validação, etc. Mas nesse livro específico é sobre essa questão da voz. E ele põe a voz e o fenômeno, né? Porque tem tipo a expressão, a significação, mas o fenômeno também, no sentido da materialidade, do momento que ela se materializa, né? Do momento que se torna palpável a palavra, ou digamos no ato de sua emissão, e também no que é a implicatura, né? Ou coisas nesse sentido. Continuando mais um trecho. Logo, não sabemos mais se o que... Continua na página 116. Logo, não sabemos mais se o que sempre se apresentou como representação, derivada e modificada da simples apresentação como suplemento, signo, escritura, vestígio, não é, em sentido necessária, mas recentemente anti-histórico, mais velho do que a presença e do que o sistema da verdade, mais velho do que a história, mais velho do que o sentido e os sentidos, do que a intuição doadora originária, do que a percepção atual e plena da própria coisa, do que o ver, o ouvir, o tocar, antes mesmo que se possa distinguir entre a sua literalidade sensível e a sua encenação metafórica em toda a história da filosofia. Logo, não sabemos mais se o que sempre foi reduzido e rebaixado como acidente, modificação e regresso, sob os velhos nomes de signo e representação, não reprimiu o que relacionava a verdade com a sua própria morte e com a sua origem. Se a força da Vergenvatgen, na qual Gegenwartigen se apresenta para se apresentar como tal, se a força de repetição do presente vivo que se representa em um suplemento, porque ele nunca esteve presente a si mesmo, se o que chamamos como os velhos nomes de força e diferença não é mais antigo do que o originário. Para pensar esta idade, para falar dela, seriam necessários outros nomes, diferentes de signo ou de representação. E pensar como normal e pré-originário, o que Russell acredita poder isolar como uma experiência particular, acidental, dependente, segunda, a da deriva indefinida dos signos como errância e mudança de cenas, encadeando as representações, umas às outras sem começo nem fim. Nunca houve percepção. E a apresentação é uma representação da representação que nela se deseja como seu nascimento ou sua morte. Sem dúvida, tudo começou assim. Um nome pronunciado diante de nós transporta-nos à galeria de Dresde, erramos pelas salas,
Uma tela de Teniers representa uma galeria de quadros. Os quadros dessa galeria representam, por sua vez, quadros que revelam inscrições passíveis de ser decifradas e etc. Certamente, nada precedeu essa situação. Seguramente, nada a suspenderá. Ela não está compreendida, como o desejaria Russell, entre instituições, entre intuições ou apresentações. Da plena luz da presença, fora da galeria, nem a percepção nos é dada, nem certamente prometida. A galeria é o labirinto que compreende em si suas saídas. Nunca se cai ali, como em um caso particular da experiência, aquele que Russell acredita descrever então. Então resta falar, fazer ressoar a voz nos corredores, para suprir o brilho da presença. O fonema, a acumene, é o fenômeno do labirinto. Esse é o caso da fone, elevando-se em direção ao sol da presença. Ela é o caminho de Ícaro. E ao contrário do que a fenomenologia, que é sempre fenomenologia da percepção, tentou nos fazer acreditar, ao contrário do que nosso desejo não pode deixar de ser tentado a crer, a própria coisa se esquiva sempre. Ao contrário da segurança que Russell nos dá um pouco depois, o olhar, ele põe entre aspas, não pode permanecer. Esse foi o trecho de hoje, que eu peguei ali no finzinho até quase o final da leitura. E possivelmente depois a gente vai fazer uma análise dentro dessa temática. Dia 2 de janeiro.